Oiê, eu tô aqui a convite da Santiveste para conversar com vocês sobre um tema muito importante que eu acho muito delicado e ao mesmo tempo necessário de conversar com vocês. Eu sou a Graziele Pérez, paciente oncológica de um câncer de mama descoberto em 2011 e eu vim aqui para falar sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, para algumas pessoas, parece ser uma coisa piegas, né? De novo, a mesma coisa. Vamos falar de algo que não me interessa, que eu nem faço ideia do que seja. Pois bem, então, se você pensa dessa maneira, eu acho que está na hora da gente conversar um pouquinho. O câncer de mama é um dos cânceres que mais acomete mulheres e é de um câncer que mais mata mulheres no mundo. Estima-se que agora, para o próximo triênio, serão descobertos aproximadamente 74 mil casos de câncer de mama no Brasil por ano. Isso é um número alarmante, preocupante, é quase considerado uma pandemia. Mas a gente percebe que é falado pouco sobre esse assunto que é tão assustador. E eu queria aproveitar esse momento para conversar um pouquinho sobre a minha história, a minha experiência e compartilhar um pouquinho com vocês e o quanto eu acho importante a gente difundir e conversar abertamente sobre um tema como esse, que infelizmente vai atingir a vida de muitas brasileiras. E se você não tem um diagnóstico, provavelmente você vai ter contato com alguma mulher, algum parente, alguma amiga que possa vir a descobrir o diagnóstico de um câncer nos próximos meses. E eu, quando eu descobri o meu, foi em 2011, eu tinha 33 anos e para a época eu jamais imaginava que eu pudesse descobrir um câncer de mama tão jovem como aconteceu naquele ano. Atualmente, esse cenário mudou. Infelizmente, mulheres jovens, cada vez mais jovens, estão descobrindo o câncer de mama. E isso é alarmante, é assustador, e é por isso que eu tô aqui. Na minha época, quando eu descobri o diagnóstico, o cenário eram que mulheres de aproximadamente 60 e 50 anos descobria um câncer de mama. Eu fui considerada para aquele momento um caso quase raro, né? Mas que aos poucos o cenário, como eu já falei, vem mudando. E quando eu descobri o meu diagnóstico, eu tinha uma vida relativamente saudável, eu não fumava, eu não bebia, eu tinha uma vida relativamente normal, né? Apesar do corre-corre, do estresse do dia a dia, que todas nós, mulheres do século XXI, vive, eu não imaginava que eu poderia ter um câncer naquela idade. Porém, através dessas campanhas que acontecem anualmente, eu sempre ficava ligada. Claro, não era um assunto que eu tinha contato, que eu era íntima, porque, como eu já falei, quando a gente não tem um diagnóstico, a gente não tem interesse em saber, porque, por incrível que pareça, ainda tem muitas pessoas que acham que se falar, que se ouvir, que se pesquisar a respeito disso, parece que a gente vai ficar muito próximo e vai que pega pelo ar, mas não, não é assim que isso acontece. O câncer, ele é multifatorial, né? Existe vários fatores que fazem a célula se desgovernar e virar um câncer, mas é importante a gente estar
conversando a respeito, entendendo, se inteirando, para que a gente consiga não criar um impacto de tanto desespero, que foi o que aconteceu comigo e que ainda acontece com muitas pessoas. A gente sabe que o câncer é uma coisa terrível, que ninguém gostaria de passar por isso. Eu também não, mas eu acredito que a busca da informação e dessa troca de experiência e de falas e de ensinamentos que eu hoje construí essa minha vida nesses quase 12 anos. Lá em 2011 não se falava muito, né? A internet não tinha toda essa movimentação que tem hoje. É muito importante esse movimento e eu estou aqui como Graziele utilizando desses benefícios da internet para compartilhar a minha história, porque eu sei que isso pode ajudar de qualquer maneira a vida de alguma mulher. Lá naquele meu momento era muito difícil a gente ter histórias inspiradoras, né? E a gente só tinha aquela informação que o câncer, o único sinônimo era a sentença de morte. Mas, graças a Deus e graças à evolução da ciência, o cenário do câncer tem mudado bastante. Vários medicamentos estão aparecendo, várias tecnologias estão favorecendo para que esse cenário mude, né? A gente pede muito a cura do câncer, mas eu, como paciente, sei que a cura do câncer ela é complexa, porque ela envolve vários fatores, né? Um câncer é diferente do outro, então o meu câncer ele é diferente de o câncer de uma outra pessoa. Às vezes o nome e o sobrenome são parecidos, mas as reações, a forma com que a gente lida, a forma com que a gente é encaminhado, a forma com que a gente traça é diferente, então não existe formas de se comparar, mas existe formas da gente se inspirar e buscar informações para que a gente possa traçar o melhor caminho. Lá eu sempre comento assim que sempre foi muito difícil se falar sobre isso, né? Sempre existiu um grande tabu. As mulheres quanto os homens têm dificuldade de lidar com essas questões por serem impactantes, mas eu queria muito me entender dentro desse processo. Quando eu descobri um câncer, ou câncer, eu não tinha ninguém na família que tivesse passado por isso, né? Então, as poucas experiências que eu tive de contato não eram experiências boas, e com esse cenário, com aquele cenário, com aquelas informações, eu também sabia que comigo não seria diferente, né? Ao buscar o diagnóstico, eu fui na internet buscar informações a respeito do meu diagnóstico e eu só lia, eu só entendia que eu tinha uma sobrevida de 6 meses. E isso foi assustador, né? Porque a gente, como não falava sobre isso, nós não podíamos entender como é que isso funcionava. Tinha esse grande movimento que é o que acontece hoje e cada vez mais, que são essas campanhas. Eu sabia que eu tinha que cuidar da minha saúde e que eu tinha que anualmente fazer o preventivo. Porque a gente sabe que é uma coisa que é um pouco mais clara, é que a mulher precisa fazer o preventivo, principalmente quando ela começa na sua vida sexual ativa. E esse cuidado eu tinha, eram 2 cuidados que eu tinha: fazer o preventivo anualmente e fazer a minha consulta com o oftalmologista, porque eu uso óculos desde os 17 anos. Então esse cuidado, essa fala, eu já era familiarizada. Mas eu não tinha idade para fazer mamografia, eu não tinha indicativo.
hoje é preconizado que as mulheres façam a mamografia com 40 anos, mas naquela época o recomendado era 50 anos, então como eu tinha 33, não tinha indicativo. Mas a questão do preventivo eu sempre tive esse cuidado. Eu resolvi, estava ali no auge da minha vida, estava tudo bem, eu ia anualmente fazer preventivo, e eu resolvi engravidar. E como eu sempre fui assim cuidadosa e cautelosa, eu não queria engravidar no susto, né? Eu já tinha engravidado do Vitor, meu filho, que na época tinha 4 anos, e antes de decidir a gravidez, eu fazia o meu check-up. E naquele ano, como estava com esse desejo de engravidar novamente, eu tinha feito o check-up. Durante o check-up, a ginecologista observou no toque que tinha uma alteração entre uma mama e outra, né? Eram pequenas alterações que não era muito perceptível a olho nu e nem nessa questão do toque, porque eu estava na idade fértil, então me confundia muito esses sinais, esses sintomas. Mas graças a essa minha cuidado e atenção, quando eu procurei a médica, ela percebeu isso por mim. Então eu sempre digo que se eu não tivesse ido no médico naquela hora, naquele momento, talvez hoje eu não estaria aqui. Todo mundo tem a grande maioria das pessoas tem a impressão de que quem procura acha. E eu sempre digo que quem procura acha amor, acha cura, acha cuidado e acha atenção. Que por eu ter procurado, eu tô aqui, viva e hoje compartilhando a minha história com tantas pessoas. Porque uma coisa também eu aprendi que não é não falar sobre o câncer, não procurar o câncer, que ele não vem. Muito pelo contrário. O câncer, como eu falei, é multifatorial. Então, em algum momento, a célula ficou desordenada e ele desenvolveu. E se eu não tivesse procurado naquela hora e naquele momento, poderia ter sido tarde demais e eu faria parte da porcentagem das pessoas que morrem após o diagnóstico. E pensando nisso, sabendo disso e me informando sobre isso, o quanto é importante a gente falar, saber e compartilhar essas histórias, eu resolvi abrir a minha vida a público, né? Comecei compartilhando com várias pessoas, vários amigos. Depois eu comecei a contar a minha história através do YouTube, porque eu sei que o YouTube é um local onde muitas pessoas tentam buscar inspiração ou aprender algo. Então, contando a minha história, deixando ela a público no YouTube, em algum momento, de alguma forma, a minha vida, a minha experiência, o meu olhar, a minha informação chegará na vida de quem precisa. E depois eu vim para o Instagram e vim para o Facebook, contar e compartilhar a minha história de vida e que algumas pessoas dizem que é uma história de superação e de inspiração. Mas voltando à história sobre o Outubro Rosa e por tudo que eu vivenciei e por tudo que eu aprendi com o diagnóstico, o meu diagnóstico ele já era localmente avançado, ele já era agressivo. Nem todos os cânceres eles são agressivos, nem todos os cânceres a gente descobre de forma avançada. Cada um tem uma característica. A característica do meu era essa. E por isso que eu digo que eu estava na hora certa e no lugar certo, porque se eu tivesse demorado mais um tempo, talvez eu não estaria aqui. E por causa disso, por tudo que eu venho aprendendo nesse período, eu
acredito que o diagnóstico precoce é a única maneira de salvar vidas. E esse ano eu já utilizo as minhas redes sociais para fazer campanhas e movimentações. Todo outubro eu utilizo as minhas redes para estar alertando as mulheres e para estar conscientizando elas de que a única maneira de ter possibilidade de cura e de ser salva com o diagnóstico é procurando o diagnóstico de forma precoce. E esse ano eu me voluntariei numa associação, a MUC, daqui de Florianópolis, para unir forças através da minha história, através da minha experiência com o movimento que a MUC faz e que todo ano ela está conscientizando, informando, empoderando mulheres e pessoas a respeito do câncer, trazendo informação, trazendo acolhimento, apoiando. E esse ano, todo ano ela escolhe um tema, né, para a campanha do Outubro Rosa. E esse ano a gente escolheu uma frase que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu vivi, o que eu acredito, e eu queria compartilhar com vocês. Eu estou usando a camiseta da campanha com a frase que eu, como eu falei, eu acho que tem tudo a ver comigo, que é quanto antes melhor, previna-se. Porque a gente acredita que, além do diagnóstico precoce salvar, quanto antes a gente entender os sinais que o corpo está dando, quanto antes a gente entender que a gente precisa mudar alguns hábitos de vida, quanto antes a gente entender que é preciso deixar o check-up em dia, quanto antes a gente entender que a gente precisa fazer os exames, é melhor, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é doloroso, a gente sabe que nos causa medo, a gente sabe que não é fácil, que a nossa vida muda, que tudo nos transforma, mas a gente acredita que quanto antes a gente aceitar, encarar e fazer o que tiver ao nosso alcance, e ao alcance de Deus e ao alcance da medicina, tudo isso será melhor e vai diminuir muitas possibilidades do agravamento da doença. Hoje, o meu quadro, eu estou em remissão, né? Mas em 2015 a célula do câncer se espalhou, foi parar no pulmão, virando metástase. A gente sabe que metástase é algo mais delicado, é algo mais complicado, corre mais risco de morrer. Porém, com a evolução da ciência, com acesso ao medicamento, acesso ao tratamento, hoje existem muitas possibilidades de se viver também com uma metástase pulmonar. Só que, apesar de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu entendo sobre o câncer, eu gostaria que as pessoas não passassem pelo que eu passei, não passassem pela gravidade de que eu passei, a complexidade do que eu passei. Eu sobrevivi, eu sou sobrevivente de um câncer de mama metastático há 12 anos, porém, com a falta de informação que não se tinha naquela época e com a falta da evolução da ciência, eu passei por situações graves, né? Mas como eu falei para vocês, o meu caso ele era diferente. Não dava para ter tido um posicionamento diferente do que eu tive, né? Mas graças ao meu posicionamento, hoje eu tô aqui compartilhando a minha história com vocês.
Eu fui muito bem acolhida, fui muito bem amparada, tanto pela minha família quanto pela equipe médica. Eu tive acesso a um bom tratamento e isso me possibilitou estar aqui. Mas a gente sabe que muitas mulheres têm dificuldade de entender sobre o processo, de aceitar, de pedir ajuda, de procurar ajuda, e isso complica cada vez mais o quadro e as possibilidades de cura. Então, eu sempre utilizo a minha fala, a minha experiência, compartilhando a minha história, tanto no YouTube quanto no Instagram, para fazer com que as pessoas entendam, se conscientize e, de alguma maneira, deixe a sua saúde como prioridade, né? Porque às vezes a gente, muito provavelmente, a gente depois é possível que a gente se arrependa de não ter tido a, essa forma de pensar e de agir antes, né? Eu sei que a gente tem medo, a gente sabe o quanto é difícil, mas eu acho que a gente precisa ir com medo mesmo, porque só assim a gente tem possibilidade de viver e sobreviver com o câncer de mama. Tudo que nós pacientes mais queremos, além da cura, hoje, pacientes que fazem tratamento como eu ainda faço, o que a gente mais deseja é a evolução da ciência e é que chegue medicamentos que controlem ou nos curem. Então, a gente sabe que para isso a gente também precisa fazer a nossa parte, né? É um conjunto de várias ações. E eu sou satisfeita com a forma com que eu encaro toda a situação e eu acho que é por isso que eu tô aqui, vivendo esses 12 anos, né? Eu sei que a vida oncológica é uma vida difícil, é um processo, uma vida paralela, né? Eu não vou dizer para vocês que é uma vida perfeita, não. Eu tirei a mama com 33 anos, eu brinco que eu fiquei monoteta por 1 ano e 6 meses, eu fiz uma reconstrução com um enxerto e com parte do músculo dorsal, eu tirei o útero e o ovário, mas eu tô aqui, né, acompanhando várias coisas que era o que eu queria. Hoje, quem olha para mim não consegue imaginar tudo que eu vivi. E é isso, eu tento seguir a minha vida da melhor maneira possível, né? Me reconstruindo, ressignificando a minha dor, tentando inspirar pessoas a olhar para dentro de si, dar prioridade à saúde, né? E eu sempre digo que se eu passei por tudo que eu passei e estou aqui, eu não poderia ficar com isso só para mim, eu deveria compartilhar, porque eu acho que as pessoas elas precisam de inspiração, coragem e esperança para seguir, porque quando eu descobri o meu diagnóstico, eu fui atrás de inspiração, eu fui atrás de informação, eu fui atrás para tentar saber como é que era a vida depois do diagnóstico, apesar de que eu sabia que eu teria 6 meses de vida e eu queria saber como que seria essa minha vida com 6 meses de vida e eu queria tentar fazer da melhor maneira possível. E depois eu descobri que não era daquela maneira que ia acontecer. Não existe uma poção mágica que vai dizer qual é o dia e qual é a hora. E eu fui me entendendo
dentro desse processo, o meu maior medo naquele momento, como eu comentei com vocês, eu tinha um filho de 4 anos, então o meu maior medo era deixá-lo órfão, né? Eu tinha muito medo, não de morrer, e sim de deixá-lo. E hoje eu agradeço, porque eu estou acompanhando a vida dele, apesar de todas as situações, apesar de todas as dificuldades. O Vitor hoje tem 16 anos, né? Ele é um menino lindo, forte, inteligente. Eu brinco agora nesses dias que eu estou bem feliz, que eu acompanhei várias coisas da vida dele, né? E eu tinha muito medo de não conseguir acompanhar. E eu acho que tudo que eu fiz e faço é muito pensando nele. Então, é isso, assim, eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor sobre o processo, entender que a única maneira com que a gente pode fazer que está ao nosso alcance é o diagnóstico precoce, né? Eu acho que isso é a única maneira que a gente pode mudar o cenário. Eu comentei com vocês que existe uma estimativa de 74 mil câncer por ano, principalmente para os últimos 3 trimestres, e a grande preocupação é que muitos deles serão descobertos em estágio avançado. E o estágio avançado é a parte mais complicada do tratamento, é a parte mais sofrida do tratamento. Então, o que a gente puder e o que tiver ao nosso alcance, eu acho que a gente deve fazer para tentar mudar esse cenário. Então, eu como paciente, como ativista, como entusiasta da causa, como voluntária da MUC, e vivendo, entendendo esse processo, o que eu quero fazer é com que essas mensagens cheguem cada vez mais longe e que as pessoas se conscientizem e entendam que o câncer não é sinônimo de morte. Não é só sinônimo de morte. Eu sei que é difícil, eu sei que é assustador, mas eu sei que também está em nossas mãos fazer da melhor maneira possível a sua história. E eu queria deixar como mensagem para vocês essa informação e essa conscientização. O nosso desejo de paciente é que a gente fale sobre o câncer o ano inteiro, não apenas no outubro. E o Outubro Rosa ele é apenas um símbolo, porque o Outubro Rosa nasceu em 1990 nos Estados Unidos, porque a Susan teve uma irmã que descobriu um câncer de mama e ela percebeu, e a sua irmã morreu, e ela percebeu que a informação é a chave para diminuir todo o sofrimento. E ela tinha como missão compartilhar essas informações que outras pessoas não sofressem como a irmã dela sofreu. E eu, discípula da Suzane, também utilizo a minha experiência para fazer esse movimento de chamar a atenção da sociedade. Nós não queríamos que fosse só no outubro, e o rosa, que as pessoas às vezes questionam, ai, por que rosa, né? E ai, que saco, sempre outubro rosa, tem vários questionamentos. O rosa, ele foi escolhido naquele ano por ser a cor predominante da mulher naquela época. O outubro foi porque aconteceu um grande movimento, uma grande pedalada nos Estados Unidos, próximo ao acontecido. Então, ela utilizou esse momento, essa ocasião,
para fazer esse grande barulho e fazer com que as pessoas se conscientizem e saiba a importância de cuidar da saúde, olhar para si e procurar um médico para fazer o check-up. E esse movimento ele se tornou internacional, né? Ele chegou aqui e a gente aqui chegou no ano de 2000 e alguma coisa, e não me recordo muito o mês exato, o ano exato, mas é um período que toda a sociedade, a televisão, os jornais, os profissionais, os médicos utilizam para fazer um grande barulho e uma grande movimentação para conscientizar as pessoas e as mulheres a procurar o médico ao sinal de qualquer alteração no corpo. Mas eu, como paciente, sei que o câncer não aparece em outubro, os sinais não acontecem só por conta da campanha, mas nesse período que a sociedade dá oportunidade para que esse assunto venha à tona. Então, o que nós podemos trazer como sugestão é que a gente procure entender mais a respeito do diagnóstico. Não existe só o câncer de mama, né? A gente, quem está acompanhando a televisão aí nos últimos meses, acompanhou o falecimento do Pelé, o diagnóstico da Preta Gil, o diagnóstico da Simone. A Ana Furtado também falou sobre o diagnóstico. Então, eu acho que agora a gente tem falado mais e isso vai fortalecendo cada vez mais as pessoas a entenderem que existe o câncer e que o câncer não escolhe ninguém através de raça, de condição, de classe social, de cultura, de dinheiro. Ela não escolhe, ela não faz essa escolha, né? Então, eu acho que a gente precisa entender e olhar mais para essas questões e observar que todos eles que foram na mídia falar sobre os seus diagnósticos, todos eles falaram sobre os sinais e os sintomas que o corpo dá e que muitas vezes a gente ignora, né? A gente, pela vida corrida, por achar que somos imunes, a gente não percebe e não dá atenção devida. E eu, como paciente ativista, eu digo que a gente precisa parar e ouvir os sinais do corpo, porque o corpo fala, né? E ele tem as suas formas de se manifestar e a gente precisa entender o que ele quer nos dizer, porque ele é nosso amigo, porque ele nos dá os sinais. A gente que às vezes ignora esses sinais. Então, é importante todo esse movimento, toda essa campanha que a mídia tem feito, né, em trazer esses temas. Não existe só o Outubro Rosa, a gente a gente acabou classificando em cores, até mesmo para que não fique só no Outubro Rosa, né? Depois teve o Novembro Azul, tem o Dezembro Laranja, que é o câncer de pele, tem o verde, que é o do intestino. Então, eu acho que esse movimento é muito importante para que a sociedade entenda, né, os cuidados que a gente deve ter com o corpo. E outra questão que acho que a gente pode conversar também é sobre engajamento, né? Engajamento dessas associações que elas estão aí para ajudar e fortalecer o paciente. Eu, como voluntária da MUC, eu vou contar um pouquinho a história da MUC. A MUC é uma associação brasileira de portadores de câncer.
ela é uma associação que ela acolhe, apoia, informa, atende o paciente como um todo, né? Ela fica na sede em Florianópolis, mas ela atende o paciente de Santa Catarina inteiro, né? Eu estou colaborando no momento com as redes sociais, principalmente o Instagram da MUC, e através do Instagram a gente compartilha muitas informações, os serviços, atendimento gratuito que a MUC oferece. Tem vários projetos desenvolvidos para o paciente. Eles têm a oficina Tecendo Corações, que é uma oficina muito bacana, que atende pacientes, cuidadoras e voluntárias que fazem projetos de artesanato, né? E é um momento onde algumas pacientes vão para socializar, vão para conversar, vão para espairecer, esfriar a cabeça. Elas também fazem um coração de almofada que doam para as pacientes que fazem mastectomia é retirada da mama, para aliviar o conforto do braço, né? Fazem crochê, bonequinhas, chaveirinhas, algumas são doadas, alguns são vendidos. Então, essa oficina é muito bacana, porque ela engloba tanto os pacientes quanto as cuidadoras, acompanhantes, para o momento de socializar. Eles também têm o banco de perucas, que eles recolhem fio de cabelo e encaminham para um salão daqui da região que faz peruca e fornece a peruca depois pronta para a MUC, e ela deixa à disposição das pacientes que precisam, que querem peruca e não sabem onde encontrar. Então a MUC tem esse projeto do banco de perucas. A MUC também tem algumas oficinas, tem o atendimento com voluntários, né, que fazem serviço, que atende os pacientes. Tem nutrição oncológica, tem psicóloga, tem barra de axis, tem auriculoterapia, que é a terapia através da acupuntura aqui nessa região do ouvido. Tem uma voluntária que faz floral, que faz reiki, tem atendimento psicológico, nutricional, acho que eu já falei. Então é um projeto maravilhoso que atende os pacientes, que eu já falei ali atrás, que o mundo oncológico é um mundo paralelo, com várias situações, e que a gente precisa de um lugar que nos ampare, que nos acolha, né, que entenda as nossas necessidades. E é muito bom, muito importante para nós pacientes saber que existem instituições comprometidas e que acolhem a nossa dor nesse nosso momento, além de nos orientar, porque a MUC ela também tem um projeto muito legal, que é o projeto Advocacy, que ela tem atendimento com uma advogada que faz um trabalho voluntariado, que faz orientações de assessoria jurídica, porque a gente tem demandas muito grandes, que às vezes os nossos direitos não são atendidos, né? A gente tem algumas necessidades e temos uma advogada ali que pode nos orientar. Eles também têm um projeto de capacitação para os agentes comunitários, tem curso EAD, tem tantos projetos bacanas que eu vou aproveitar e compartilhar com vocês e convidar vocês para seguir as redes sociais da MUC, o site da MUC também, porque é importante que a sociedade saiba que existem lugares como esse, que atende e acolhe o paciente. Então, o Instagram da MUC é @amucc, AMUCC, Amor
União contra o Câncer, ponto Floripa, @amuc.floripa. E o Instagram da MUC é o Instagram que fala sobre os projetos que vem realizando, principalmente agora a movimentação do Outubro Rosa. Então, ela é uma entidade sem fins lucrativos e que ela conta com o apoio da sociedade, tanto como voluntários, né, para exercer algumas dessas atividades, como doações também, né, para que ela possa continuar se mantendo. Agora no Outubro Rosa, ela vende as camisetas, inclusive a camiseta dessa campanha aqui, que é assinada pelo artista Luciano Martins. Então, ela vende as camisetas, vende alguns produtos para ajudar a ganhar, garantir, né, forma de subsídio para que ela possa se manter durante o ano. Então, eu convido vocês para estar conhecendo o trabalho da MUC, né, e se vocês conhecerem alguém que está passando pelo diagnóstico e precisa buscar informações de qualidade, precisa desse apoio, desse entendimento, desse acolhimento, eu sugiro que vocês encaminhem a página da MUC. E tem outras instituições no Brasil inteiro que fazem trabalhos maravilhosos e importantes para o paciente e que nós, pacientes, precisamos nos empoderar e buscar informações precisas e de qualidade, né? Porque são tantas demandas, tantas necessidades que só quem passa pelo diagnóstico sabe. E nós temos o Oncoguia, que atende o Brasil inteiro e tem fontes precisas, como a FEMAMA, o INCA, que lá a gente tem dados e acessos fiéis sobre o diagnóstico de um câncer. Porque também uma das coisas que dificultam muito a nossa vida páginas e informações fakes, né? Então, e eu tenho esse compromisso de passar informações de qualidade. E eu quero aproveitar, já estamos chegando ao fim dessa fala, eu queria aproveitar para convidar vocês, para quem quiser conhecer o meu Instagram. Eu compartilho tanto a minha jornada, como foi o processo, como eu descobri o diagnóstico, o processo de cirurgia. É um lugar onde eu tento conversar e contar a minha história para ajudar pacientes que estão recebendo o diagnóstico nesse momento, né? Ou venham a receber e que têm dúvidas e têm necessidade de saber determinados assuntos. Então, eu falo sobre o processo de cirurgia, reconstrução, falo sobre o meu olhar da quimioterapia, falo como eu contei para o meu filho, tenho conversas com especialistas, que são coisas que a gente precisa ter conhecimento e ter entendimento, né? Que é tanta coisa que a gente acaba não sabendo para que lado correr. E eu também tenho o Instagram e o Facebook, que eu também, além de dividir o meu dia a dia, eu divido como é viver nesses 12 anos e mostrar que é possível ter vida além do diagnóstico, né? Eu acho que a gente precisa também de inspiração e se fortalecer, né? Porque o medo faz parte, mas a gente não pode deixar o medo nos vencer. Então, quem quiser me conhecer um pouquinho mais desse meu trabalho, o nome do meu canal e do meu Instagram é o mesmo, Minha Vida Superando o Câncer. Então, eu deixo aqui para quem quiser. Eu também fiz um documentário que saiu agora no dia 21 de setembro, está disponível na plataforma Globoplay. Quem quiser conhecer, o nome do documentário é Eu Tenho Metas. Então, eu conto um pouco a minha história. O nome do meu episódio é Apesar do Medo.
Então, eu compartilho como foi a descoberta e como eu tento levar a minha vida apesar do medo. E é isso. Eu acho que os convites estão aí. O recado é esse. Me coloco à disposição para quem quiser vir conversar, me chama no chat. Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma curiosidade, eu acho que a gente precisa empoderar, inspirar, conversar e fazer com que as pessoas entendam melhor sobre esse processo, né? E não esqueçam que a gente precisa, independente se for câncer ou não, a gente precisa deixar os nossos exames em dia, porque mesmo que não seja câncer, tem outras doenças silenciosas, né? Como diabetes, hipertensão, que só o médico vai poder identificar essas doenças e a gente precisa ter o controle também dessa doença e é importante. Ah, e eu queria fazer um último convite. No meu YouTube, no canal do meu YouTube, eu publiquei agora um último vídeo que eu acho que é muito importante para você estar assistindo nesse momento. É um vídeo rápido que eu fiz com mastologista. Mastologista, para quem não sabe, é um médico especialista da mama que cuida sobre a saúde mamária. Independente se ter câncer ou não, a gente precisa procurar um mastologista exatamente para ver sobre a questão da saúde da mama. Se tiver dor, algum desconforto, não quer dizer que ele seja maligno, ele pode ser benigno, mas precisa ser tratado. Então, fica um convite para conhecer um pouquinho a respeito do mastologista e a importância dos sinais e sintomas da saúde da mama. E esse vídeo está disponível lá no canal no YouTube que eu fiz com o mastologista Dr. Marcelo e que ele fala sobre alguns sinais importantes que a gente deve ter. Então, fica aqui o convite para quem quiser assistir. Só para que a gente possa entender um pouquinho a respeito sobre a importância do olhar sobre a saúde, principalmente a saúde da mama, tá? Eu já falei bastante, mas eu acho que era isso, assim, é muito importante esse movimento, é muito importante o movimento das empresas, a oportunidade que elas trazem, né, esse momento. E fica aqui o convite para que não fique só no Outubro Rosa, para que as campanhas de todos os tipos de câncer sejam trabalhadas mês a mês nas empresas, porque a gente precisa de informação de qualidade, de cuidado, de atenção e respeito e amor e carinho ao corpo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha servido para alguma coisa essa nossa conversa. Beijinho, obrigado por todo o carinho e todo o respeito que vocês tiveram nesse momento.